Boa tarde, que alegria estar com você ao vivo, você de todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar, transmitindo canal aberto digital, transmitindo pelo YouTube TV Evangelizar Oficial e com o coração cheio de alegria porque nós estamos vindo ainda nesse clima de festa de Jesus das Santas Chagas e com recorde de público, mais de 55 mil pessoas passaram por aqui. Talvez você aí do outro lado já tenha chegado no seu destino e está aqui conosco. Então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigada por todo o carinho que vocês me deram aqui para mim, para a produção do Vida em Foco, viu? E olha, hoje o programa está muito especial, 25 de setembro, nós temos Dia Nacional do Trânsito e nós teremos uma minissérie que vai começar aqui no programa, tudo pensando na saúde mental dos jovens. E por que eu quero já fazer essa chamada especial com você? Porque nós teremos um especialista todos os dias aqui no programa que vai falar sobre diversas áreas desta saúde mental que tem atingido muitos jovens. Então nós vamos passar tanto pela área individual, social, escola, família, questão de álcool e drogas. Então é o momento de você participar ativamente comigo durante esta semana. Tanto que hoje nós vamos falar sobre a baixa autoestima dos jovens que causa isolamento social, entre outras situações. E eu vou falar com ele, que é psiquiatra, direto de Guarapuava, Dr. Kleber Ferreira. E este médico é que vai nos auxiliar em toda essa questão da mentalidade, saúde mental dos nossos jovens. Também vamos falar sobre o trânsito. Já que hoje é Dia Nacional do Trânsito, vamos entender como que nós podemos estar mais atentos nesse trânsito que todos nós fazemos parte. E ainda no programa de hoje vamos falar também sobre doenças do coração que atingem várias idades, tá? Então você vai ver que atinge desde os jovens até os mais idosos. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. A gente abre então esta minissérie, vou chamar aqui dentro do programa A Vida em Foco, sobre a saúde mental dos jovens. E por jovens aqui vamos determinar já uma faixa etária entre 16 e 24 anos. E quem vai falar comigo, Dr. Kleber Ferreira, está em Guarapuava. Ele é psiquiatra, mas é também o vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Então, a pessoa que está preparada para falar de diversas formas sobre esta saúde mental. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Dr. Kleber Ferreira. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você? Meu boa tarde a você, Carla. Meu muito obrigado de coração à TV Evangelizar por esse olhar tão cuidadoso, tão carinhoso, extremamente afetivo com a doença mental. E também boa tarde a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, que estão nesse momento acompanhando a TV Evangelizar e o programa A Vida em Foco. Muito bem, eu que agradeço, viu, Dr. Kleber, a sua presença, a tua disponibilidade por se dedicar durante toda essa semana. É um assunto que é uma preocupação dos pais, e não só uma preocupação, porque muitos deles não sabem como agir em determinadas situações, como é o caso da baixa autoestima, né? Então, às vezes, o jovem pela idade, eles vão falar, será que isso é uma fase, que estão mais isolados, que estão mais quietos, ou será que isso representa um problema? Então eu gostaria de começar, Dr. Kleber, com uma explicação sua de se há como identificar alguns sinais dentro desta juventude de que, opa, tem alguma coisa acontecendo e os pais precisam então ficar alerta para procurar ajuda. Podemos começar por aí? Excelente. Carla, eu queria começar um pouquinho antes desse ponto, nós falarmos sobre os pais. Por quê? Numa leitura psicanalítica, é muito claro que a criança vê o pai através dos olhos da mãe. Veja a nobreza que a mãe tem dentro de um desenvolvimento familiar. Então, quando a família é suficientemente saudável, é bem provável que o jovem chegue na adolescência
mais tranquilo, mais estável. Quando a família acaba sendo um pouco disfuncional, nós usamos esse termo, que ela não é tão suficientemente boa, é provável que os filhos cheguem com algumas mudanças de comportamento. Então, para nós compreendermos os filhos, nós precisamos fazer uma leitura primeiro do comportamento dos pais. E por isso que os pais precisam ter esse modelo. O primeiro modelo, cara, de um jovem é o relacionamento dos pais. Tudo que ele vivencia na sua casa é o que vai refletir na sua vida em sociedade. Tanto que eu falo muito aos pacientes que quando há um desentendimento entre marido e mulher, esse ocorre, e é normal que ocorra, deve ser resolvido no quarto com a porta fechada. Quando é um problema de pais e filhos, esse sim deve ser resolvido na sala com todos participando. E muitas vezes nós percebemos que o casal, por algumas dificuldades, trazem os problemas do casal para a sala e os filhos compartilham dessas mudanças e muitas vezes esse processo de divergência impacta no comportamento do jovem. Então é comum que o jovem que se apresente com uma disfuncionalidade esteja provavelmente passando por um problema familiar. Então por isso que nós precisamos, antes de pensar no jovem, mas pensar nos pais. E aí, Carla, veja você, chega a pandemia. Na pandemia, os jovens perdem algo que é imprescindível para todos os jovens, que chama-se rotina. Os jovens começam a viver dentro de um espaço chamado quarto, em que eles fazem as refeições do quarto, em que eles interagem só através de uma forma virtual, em que eles não têm mais a rotina do sono, Carla. E o sono foi, é e sempre será o maestro do humor. Jovens que não têm boa qualidade de sono acabam tendo um comprometimento na sua cognição, na memória, na concentração, no raciocínio e acabam tendo uma queda do rendimento escolar. Então, por isso que os pais precisam ter muito cuidado e estarem atentos à rotina dos jovens. Os jovens precisam desses hábitos mais saudáveis de vida. E quando eles não têm a rotina, eles começam a ter essas mudanças de comportamento. E o que nós observamos nos jovens? Principalmente alterações de humor, muitas vezes inexplicáveis ou não adequadas para determinadas situações. Então, aquele jovem que ele acaba ficando mais explosivo, mais impulsivo, mais sem paciência, ou muitas vezes com uma ansiedade, e essa ansiedade traz uma insegurança muito grande para ele. Por isso que os pais precisam, nesse momento, conversar com os filhos. Veja você, Carla, tem um estudo recente que mostra que se a família fizer uma refeição ao dia, reduz em 30% o risco de uma doença mental, principalmente depressão. Nós estamos falando de uma refeição, que os pais possam pelo menos fazer um almoço juntos. Eu sei da sobrecarga que todos nós temos, pelos trabalhos, pelas atividades, mas uma refeição. Porque o que acaba acontecendo, Carla? O jovem não tem rotina de sono, ele acorda tarde para ir para a escola. Os pais, muitas vezes, pela sobrecarga de trabalho, não conseguem almoçar juntos com os filhos. E no final do dia, cada um faz a sua refeição em determinado ambiente da casa. Isso traz o quê? Uma falta de pertencimento. Então, Carol, os jovens precisam ter esse pertencimento. Então, veja você que para nós falarmos de jovens, nós precisamos entender os pais. E quanto mais nós podemos compreender a dinâmica hoje familiar, nós podemos compreender por quê. Nós aprendemos na nossa formação que quando os pais são omissos, Carol, os filhos se tornam doentes ou delinquentes. Então veja a relevância que os pais têm para nós entendermos as mudanças de comportamento dos jovens. Eu entendi, é muito bem colocado, Dr. Kleber. Agora, eu acho que o desafio que entra aqui é a inserção, digamos, uma mudança, né? Porque se essa família vai perceber que tem algo, pelo menos disfuncional, como você citou, e vai querer provocar essa mudança ali dentro de casa, ou seja, uma coisa simples, como você colocou, uma refeição, né? Uma refeição ou duas, o que seja possível para aquela família. Como abordar este jovem? Porque a família pode estar ali, digamos, querendo respeitar, ao mesmo tempo, sem forçar esse jovem, porque não é a mesma coisa que falar com uma criança, né, que você dá mais ordens, digamos. Você tem alguma, eu não sei se seria uma dica ou até uma estratégia que funciona bem, ou que você até tenha visto de outras famílias e que você fala, ó, esse caminho aqui é um caminho que costuma dar certo. Eu sei que não existe receita de bolo para famílias, né? Mas com a tua experiência, o que você me diria? Tá. Algumas coisas são importantes, tá, Carol? Primeiro, os pais precisam dar limites aos filhos e quero aqui deixar muito claro a todos que estão nos assistindo. Limite não é bater, bater é uma agressão, mas limite é deixar claro para o filho, isso pode e isso não pode.
O que eu percebo hoje é uma discordância. Ó, isso não pode, mas fale com a tua mãe. Ó, isso pode, mas se teu pai não deixar, você não vai. Os pais precisam ter uma concordância de limites aos filhos. A partir do momento que eles têm limites, eles entendem regras. Entendendo regras, fica mais fácil de abordar, porque quando os pais começam a fazer concessões, Carol, aos filhos, sem explicar, a concessão vira uma regra para o filho. Um exemplo, o filho saiu tarde, mas eu falei, ó, meu filho, você pode sair tarde, mas você vai ter um horário para voltar. E eu não falo nada. Na segunda vez ele sai, eu não falo nada. Na terceira ele volta a hora que ele achar que ele deve. Então os pais precisam. E eu sempre falo, Carol, quando nós estamos falando em jovens, pequem pelo excesso, mas não pequem pela omissão. Né? Não tenham receio de perguntar para os seus filhos, né? Aquela história muitas vezes, meu filho, a hora que você chegar, me manda a sua localização, meu filho, com quem que você vai sair? Carol, veja você sabe qual que é o lugar mais perigoso para os nossos filhos estarem hoje? Você tem ideia, Carol? Ah, eu diria internet, mas eu não vou te sei, dizer, né? Esse aqui é o local mais... Esse aqui é o local mais perigoso para os filhos hoje. Sabe por quê, Carol? Porque nesse bairro aqui, eu não sei com quem ele anda. Nesse bairro aqui, eu não sei o que ele está fazendo. Então, muitas vezes os pais acham que é seguro que o filho fique num quarto sozinho, com uma internet sem um horário, sem um controle de tempo de internet. E eles estão nesses bairros extremamente perigosos. Então, os pais precisam pecar pelo excesso e jamais pela omissão. Os pais precisam conversar com seus filhos e perguntar claramente, ó, estou preocupada com você, o que está acontecendo, né? É importante isso, e eu vejo muito no consultório, né, Carol, os pais dizem, Kleber, mas é tão difícil falar com ele. Não é difícil, é a forma como se aborda o jovem. O jovem, ele quer ele precisa de uma atenção. Por quê, Carol? Quando eles passam pela pandemia, e não se tem mais a rotina, não se tem mais o controle de regras, de horário, eles acabam não lidando com alguma coisa, algo que é muito importante que os pais que estão nos ouvindo compreendam para a formação emocional de um jovem, que chama-se frustração. Nós aprendemos que nós só amadurecemos quando nós nos frustramos. Então os nossos filhos precisam passar por frustrações. Aquele processo, Carol, e eu entendo que os pais querem melhor para os seus filhos, mas em que eu beneficio o meu filho, não pelo merecimento, em que eu vou oferecendo tudo a ele, chega uma hora em que, por exemplo, ele vai iniciar um relacionamento da adolescência e essa namoradinha talvez não vai concordar com algumas posturas dele. E aí esse jovem acaba se deparando com uma frustração. E como que ele resolve a frustração? Então os pais precisam sim dar esse limite, controlar os horários, né? Permear, explicar para os filhos que as frustrações são a nossa mais triste realidade, mas ela é necessária. Por quê? Para que o jovem aprenda a lidar com esses dissabores da vida e que isso não comprometa depois os seus relacionamentos. E não só pessoais, Carol, mas também os relacionamentos profissionais e os relacionamentos familiares. Todos caminham de uma forma muito parecida. Quando eu tenho um relacionamento familiar disfuncional, isso impacta no relacionamento também social disfuncional. Se eu tenho um relacionamento familiar mais contencioso, mais afetivo, mais cuidador e principalmente mais respeitoso, eu tenho na vida em sociedade, na vida na escola, no trabalho, um relacionamento também mais saudável por parte desses jovens. Não sei se eu fui claro, Carol. Sim, muito bom, muito bom. Doutor Kleber, eu vou pedir licença porque a gente vai colocar aqui uma enquete que a nossa equipe foi para as ruas para entender justamente o que eles estão pensando sobre a baixa autoestima, e já a gente volta diretamente de Guarapuava com o doutor Kleber Ferreira. Vamos lá, acompanhe comigo essa enquete. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você que está acompanhando o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil. Você já parou para pensar na autoestima? A autoestima é a maneira como cada indivíduo olha para si mesmo. Porém, a baixa autoestima é um desafio que tem se tornado crescente entre os jovens. E por este motivo, hoje a nossa equipe veio para as ruas para conversar com os jovens e entender como eles se sentem em relação à própria autoestima e quais fatores podem influenciá-la. Como você descreveria a sua relação com você mesma? Quando você se olha no espelho, você acha que você tem autoestima? Não. E por que não? O que influencia para você se olhar dessa forma negativa? O meu cabelo, não sou muito fã dele. Se a gente fica se olhando demais, a gente sempre encontra algum defeito, alguma coisa. Então eu evito pensar em alguma coisa assim que vai me fazer mal e tento sempre ficar bem comigo mesma. Muita gente hoje em dia está
liga muito para esses padrões, está muito padrão, rede social, né? Acho que está influenciando muito essa geração mais nova aí. Eles estão ligando muito para isso. E a autoestima não é só estética, né? Então, acho que a gente tem pontos fortes e é valorizar isso. Falar assim, não, eu sou bom nisso, eu gosto disso. Eu tento levantar minha autoestima de outros métodos, sabe? Fazendo uma atividade física, às vezes tirando fotos, sei lá. Isso parece que me revigora, assim, me deixa mais autoestima, assim, mais elevado. Eu acho que todo mundo tem algo que gosta em si. Só que, às vezes, a opinião mesmo das pessoas acaba afetando e dando uma visão errada, né, pra gente. A internet muitas vezes joga muito um padrão pra gente, a gente foca naquilo, né? Mas à nossa volta tem muita gente que também pode servir de inspiração e a gente pode buscar uma referência ali mesmo, né, no que está perto da gente, né? Acho que é um desafio, a gente sempre vai procurar algum defeito, nunca vai estar bom o suficiente, mas tem coisas que importam mais, é um exercício diário. Eu tenho autoestima, eu me amo, eu me valorizo. E como que você faz para se amar e se valorizar? Quais aspectos da sua vida você diria que reforça a sua autoestima? A minha vida é espiritual, eu tenho um relacionamento contínuo com Deus, sabe? Eu jejuo, leio a palavra, tenho oração todos os dias. Porque o que reflete dentro, reflete para fora também. Olha quanta inspiração nessa nossa enquete, hein? Amandinha, parabéns. Bom, amanhã a gente vai voltar com o Dr. Kleber Ferreira falando sobre essa questão escola-família, que também é algo que acaba mexendo com a saúde mental dos jovens. Então eu vou agradecer a tua presença hoje, Dr. Kleber, muito obrigada e obrigada pela tua disponibilidade durante essa semana especial para ajudar os nossos jovens. Dr. Kleber Ferreira, lembrando, é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria e fala conosco diretamente da cidade de Guarapuava. Muito obrigada, viu, Dr. Kleber? Carol, muito obrigado e até amanhã. Caso as pessoas que estão nos assistindo tenham alguma dúvida, o meu Instagram é Dr. Kleber Ferreira, _. Pode mandar uma pergunta por lá também, que amanhã nós respondemos ao vivo. Uma boa semana, até amanhã e muito obrigado. Perfeito, muito obrigada. Fica para você também os contatos aí do Dr. Kleber Ferreira. E agora nós vamos para um intervalo, é rápido. E na volta a gente ainda vai falar sobre o caminho de Jesus das Santas Chagas. E também vamos falar sobre como foi um pouco desta festa que aconteceu, a 8ª edição. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil. Lembrando que hoje é dia de noite de louvor e hoje é a última semana da batalha com São Miguel Arcanjo, hein? Então você é nosso convidado às 19 horas. Lembrando que desde as 4h30 da tarde, quem quer vir presencialmente, por favor, sinta-se à vontade. Até porque hoje nós teremos convidados internacionais. Eles vêm direto da Flórida. Então terei aqui Tom Edward e Jean Mary, que estarão com a gente. Ele é pregador, líder missionário internacional da Igreja Católica, vai estar junto com a esposa, Jean Mary, que tem o desejo de, através deles, a palavra de Deus se tornar acessível a todas as pessoas. Quem estará na música será a nossa querida Beth Lopes, que é do Ministério Evangelizar, ao lado do padre Pierre Maurício, que volta a pedido de vocês, viu? Seu pedido está de volta na noite de louvor. Então acompanhe com a gente a partir das 7 horas da noite. Porque hoje ainda nós temos um dia especial, né? O Dia Nacional do Trânsito. E nós queremos entender com o nosso segundo convidado como fazer para que este trânsito se torne de alguma forma mais humano. Porque às vezes a gente esquece, né, que não são só rodas que temos ali, que são pessoas. Então deixa eu dar as boas-vindas para o Dr. Paulo Cipriano Cohen, que é mestre em Direito e procurador do Detran aqui do Paraná. Por favor, o microfone, meu querido, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, Carol. Eu que agradeço. Doutor Paulo, temos algumas dicas aí, vai ser mais o que em relação à segurança que a gente tem que pensar para tornar mais humano esse trânsito? Pois é, eu acho que o principal é
O próprio Código de Trânsito, a Lei de Trânsito, prevê já de muitos anos que todo ano exista esse período de trânsito. O meu período, eu não estou no Detran já tem algum tempo, mas advoguei e advogo bastante nessa matéria de trânsito. E mesmo naquele período, estava até conversando quantas iniciativas, quantas campanhas foram feitas já visando humanizar o trânsito. Porque a impressão que se dá é de que o veículo acaba virando uma armadura. Sim. E a pessoa dentro dessa armadura, ou ela não é vista, ou ela não consegue ver o outro. E não conseguindo ver o outro, ele se transforma. Sim. E é interessante, porque justamente essa semana passada eu tive não foi experiência nada, foi uma percepção mesmo, como você falou. Eu estava no trânsito, eu pego trânsito todo dia, como todo mundo, né? Acho que pega esse trânsito em diferentes modalidades. E vinha um carro... E eu fiquei pensando assim, nossa, ali, né, a gente vê a carcaça do carro. Mas ali dentro tem uma pessoa, né? Uma pessoa. Parece algo muito óbvio que eu tô falando aqui. Mas foi uma percepção que eu tive do tipo, nossa, tem que enxergar mais as pessoas que estão ali. Porque é um filho, é uma mãe, é um pai, né? Enfim, é uma pessoa que tem um lugar numa família, que tem um propósito, tem um trabalho. Enfim, tem pessoas que a amam. Acho que quando a gente traz isso... que parece tão óbvio, mas é exatamente isso, não é? Que precisa ser feito? Mas é que aí você está vendo a pessoa, mas até vendo a imagem do trânsito, você não vê a personalidade. E a impressão que dá é que essa roupagem de metal, ela faz com que essa pessoa, talvez pelo anonimato, seja lá pelo que for, ela acabe mostrando um traço de personalidade que ela não tem no trato, conversando. É estranho. E faz com que o Brasil seja um dos países que tem o trânsito mais violento do mundo. Olha só. Veja, ano passado, a estatística é de mais de 50 mil ocorrências de trânsito, das quais teve mortes ou feridos. Ou seja, sem ferimentos. Essas que não tem nada para as pessoas, o número é muito maior. Aquele arranhãozinho, aquela coisinha que não... Então imagine o que isso é como gerador de transtornos, né? Sei lá, eu acho que é um problema mais social do que de engenharia. É a minha impressão. Eu também tenho essa impressão. Até porque, assim, tem muito estresse no trânsito, né? Eu li uma vez uma placa de um caminhão, que até comentei no dia do caminhoneiro, a gente teve uma convidada, que dizia assim, não buzine, acorde mais cedo. Eu dei risada daquilo ali na minha frente. Mas é algo que às vezes a gente não percebe, que o estresse que nós levamos para o trânsito é porque às vezes faltou uns 5 minutos, às vezes mais, né? Às vezes é muito mais do que 5 minutos. E que você entra para uma pista em que você pode ser o agente que vai dar a vez, que você que vai ser o gentil, você vai deixar as pessoas passarem, a pessoa que entrar você deixa. É uma paz muito grande quando você pode fazer isso, do que você ter que ficar disputando, chegar logo no lugar, não é? Mas às vezes é aquele ambiente onde essa pessoa se dá o direito de disputar. Por isso que eu falei, é um traço de personalidade. Às vezes é o único lugar que ela pode disputar alguma coisa. Infelizmente. Então tem alguma questão mal resolvida também na pessoa. Eu acho que sim. Psicologia envolvida, né? Muita. Por isso que eu digo que é um problema social na minha leitura. Eu digo assim, porque durante alguns anos eu estive do lado público da coisa. E depois do outro lado, ou seja, apresentando uma defesa, tentando resolver uma situação e por um momento também julgando aqueles casos, que nós temos aqui esses recursos, né, de infrações, de penalidades. Então a gente vê também os tipos de defesas que vêm. Então eu tive a oportunidade de ver pelos 3 ângulos, do Estado como garantidor dessa desejada, né, segurança no trânsito, daquele que julga, vê os argumentos tanto do Estado que autuou quanto do autuado, do infrator, e depois fazendo a defesa. E a gente vê que é isso. Eu acho que é muito mais de psicologia. Claro, às vezes acontecem tragédias por problemas físicos, estrada, né? Buracos e tal, mas na maioria das vezes é o fator humano. Agora, na tua percepção, existe algum tipo de... Não sei se seria incentivo, a forma de lidar com a situação que faz algumas cidades serem mais seguras do que outras, por exemplo, porque imagino que esses números, eles não retratem todas as realidades, certo? Não, claro. Lógico que a gente pegar os grandes centros urbanos... Vai ser mais crítico. Vai ser mais crítico pelo número, porque falta espaço e muito carro. Mas eu acho, apesar de tudo, veja, o Código de Trânsito ele está com 26 anos.
26 anos. 26, ele é de 1997. O que eu acho que ele trouxe de positivo? Apesar de não ter, não resolveu o problema, mas qual é a leitura que eu faço disso? Muito se fala, por exemplo, de radares, de multas. Aliás, tem que fazer uma defesa do Detran, porque o Detran nunca emitiu uma multa. Jamais. O Detran é um cartório. Sim. Quem emite multa, ele só registra. Ele só registra. Quem emite multa é a Polícia Militar, Verdade, é a Guarda Municipal, Verdade. a Secretaria Municipal de Trânsito, é a Polícias Rodoviárias. Essas é que multam. Sim. E o coitado do Detran leva a culpa. Ele não multou ninguém. Mas veja, o Código de Trânsito, primeiro, ele trouxe uma ideia de que o maior defende o menor. Certo. Então, quem é o menor? É o pedestre, depois o ciclista. Sim, e aquela escadinha. Segundo, ele trouxe o sistema de pontos, que é essa que se leva lá uma autuação e tantos pontos na carteira que dizem. Por que isso é importante? Por causa disso que você falou. Às vezes é o único momento de disputa, de confronto que aquela pessoa dispõe, digamos assim. Ora, quem tem uma grande capacidade financeira, ele vai dizer, bom, eu vou praticar a infração e vou pagar. E vou praticar outra amanhã. Então, o que se diria, uma indústria de multa? Não, porque o sistema de pontos colocou todo mundo no mesmo patamar, ou seja, por mais que você possa pagar, se você acumular um número de pontos, você vai ter uma penalidade, você vai ser suspenso, você vai ser cassado. Você pode ser cassado diretamente, não precisa somar pontos. Se você, por exemplo, for surpreendido dirigindo embriagado, embriaguez não só de álcool, de qualquer tipo de droga. Então, eu acho que foi uma tentativa de mudança de filosofia da parte legal. Agora, conscientização, demonstração de que existem resultados, isso... Mas então a fiscalização é importante, seja ela por radar, seja por blitz, e quando se tem mais disso numa cidade, a tendência é diminuir o número de acidentes. Ou de tentar controlar, sim. Ou de controle. Sim. Eu já participei, inclusive, na época, quando eu estava no Detran, eu participei de 2 blitz. Não, lógico, não era a minha função, mas como a gente julgava os casos. Então, eles disseram, não, venha junto, vamos ver como é que funciona. Então, foram vários. E a gente via qual é o mecanismo. Então, você não pega alguém passando, você já faz uma triagem prévia, você já vê o comportamento do motorista. Hoje em dia, você já analisa uma placa. Então, antes de ele chegar na blitz, você já sabe se aquele veículo está regular ou não. Então, tudo isso facilita, né? Facilita, é essencial. Mas ainda assim, as infrações existem, é o sujeito que só reduz quando está passando. Aí é o comportamental, né? Não tem como controlar absolutamente tudo também, né, doutor Paulo? Muito bom, muito obrigada, viu, pela tua contribuição hoje. Vou deixar o contato aparecendo, né? Aproveite esse Dia Nacional do Trânsito para tirar alguma dúvida que você tenha também, para deixar mais harmônico, mais humanizado o trânsito como um todo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu compartilho com você um vídeo da internet que tem a ver com esse tema que nós estamos falando aqui, o trânsito. Então acompanhe comigo. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Esse tipo de vídeo, né? Mas ajuda a gente a pensar que às vezes dá uma reduzida, alguns passos simples estão na nossa mão fazer e pensar que tem vidas mesmo do outro lado, né? Vamos usar esse dia para que a gente pense assim, o que eu posso fazer na minha rotina para melhorar o trânsito como um todo, independente se a culpa é nossa ou não. Acho que esse é o raciocínio, né? Então vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco eu vou receber aqui uma convidada direto de Criciúma, Santa Catarina. Então eu volto já já com você.
De volta com o programa A Vida em Foco aí na sua tela. Já já nós vamos falar sobre insuficiência cardíaca, mas enquanto isso eu vou te lembrar que nós temos durante o mês de setembro os horários de terço mariano com o padre Reginaldo Manzotti às 6 da manhã e às 6 da tarde, rezando por suas santas chagas dentro do terço mariano. Então acompanhe com a gente aqui pela TV Evangelizar. E gente, olha só, a minha terceira convidada, na verdade, ela está em Criciúma, esta cidade catarinense. Quem me acompanha pelo canal 26.1, se você conhece alguém de Criciúma, já manda uma mensagem. Olha, Carol vai falar sobre insuficiência cardíaca, canal 26.1 em Criciúma. Então, a doutora Giordana Zeferino Mariano é cardiologista, intervencionista e também membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. E fala então direto de Criciúma. Seja muito bem-vinda, minha querida, tudo bem? Olá a todos, boa tarde, muito obrigada pelo convite, Carol, um prazer estar colaborando aí com todo o pessoal da TV Evangelizar. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Bom, vamos começar pelo básico, entendendo o que é uma insuficiência cardíaca, quem que afeta, né, para o pessoal já... Opa, será que isso aqui é um problema que eu tenho que ficar esperto? Será que tem a ver com idade? Não tem? Vamos lá, doutora Giordana, por gentileza. Existe várias causas de insuficiência cardíaca, sabe, Carol? Tá. O nome, o conceito de insuficiência cardíaca significa o que o pessoal leigo chama de coração fraco. Ah, tá. Quando a pessoa tem uma doença que o coração não consegue mandar sangue suficiente para os outros órgãos, e aí isso acaba gerando várias complicações. A insuficiência cardíaca é uma doença que vem como complicador de outras patologias, de outras doenças. Pode ser por hipertensão arterial, pode ser por infarto, pode ser por algumas colagenoses, algumas doenças reumatológicas que afetam o coração. Pode ser por vários motivos que vão gerar essa fraqueza no coração. Por isso que se chama insuficiência cardíaca, porque ela não consegue funcionar da maneira adequada. Perfeita a sua explicação. Então, já que é uma fraqueza e que o coração é um músculo, se a gente fizesse, sei lá, um exercício físico, fazer bater mais forte, ficar nervoso, o que é que vai ajudar esse fortalecimento do coração? Tem alguma forma de fortalecer ou não? É por medicamento? Como que funciona? Tem sim, Carol. A ideia é exatamente essa, está muito certa. E a gente tem sempre que tomar cuidado com o equilíbrio, né? Não fazer atividade física é prejudicial ao coração e fazer atividade física demais também pode ser prejudicial, principalmente sem orientação médica e sem conhecer a saúde do seu coração. Então, você tem que procurar um cardiologista para conhecer o seu coração, em que ponto ele está, saber se ele tem insuficiência ou não, se ele tem algum grau de fragilidade ou não, e a partir daí investigar as coisas que levaram ao coração chegar nesse ponto. E a prevenção, para quem nunca teve nada, nunca teve nenhuma doença cardiológica, é cuidar da saúde como um todo, dos hábitos de vida saudáveis, que a gente sempre alerta em relação ao baixo consumo de sal, atividade física orientada, hidratação, no verão principalmente é muito importante a hidratação, e tomar os medicamentos quando tiver alguma doença subjacente, né? Tem várias coisas que nós devemos fazer. Tomar cuidado com a saúde mental. Estava acompanhando o doutor aí falando com vocês sobre a saúde mental e isso afeta diretamente o coração. O estresse é tóxico para o músculo do coração, para o miocárdio, que a gente chama. Então é importante todo o cuidado que a gente tenha para evitar a insuficiência cardíaca de se instalar. Entendi. E é interessante assim, eu tô com alguns números aqui, né? 50% das pessoas diagnosticadas com insuficiência cardíaca morrem dentro de 5 anos após o diagnóstico. É tão grave assim, doutora Giordana? A gente fala nos bastidores que a insuficiência cardíaca ela é mais agressiva que o câncer. Nossa! Né? Receber um diagnóstico de insuficiência cardíaca para o paciente que não tem noção não é tão chocante, mas para nós médicos, quando descobrimos esse diagnóstico no paciente, isso realmente é uma preocupação muito grande. Isso que tu falou é verdade. A partir do momento que o paciente tem sintomas e esse sintoma é atribuído à insuficiência cardíaca,
a gente se preocupa muito, porque sim, a partir do aparecimento de sintomas, ele, em geral, se não fizer o tratamento, claro, né, ele pode vir a falecer nos próximos 5 anos. O que o paciente que tem insuficiência cardíaca tem que saber? Não é que você daqui a pouco tem esse destino fatal, né? Tá. Se você está em cuidado com o seu médico cardiologista, você, se Deus quiser, vai falecer por outras causas. Tá. Se tiver em acompanhamento, em tratamento, a tendência é que a doença fique estabilizada. O principal é, tendo um diagnóstico de insuficiência cardíaca, saber por que eu tenho insuficiência cardíaca. Qual a causa? Então, por exemplo, a insuficiência cardíaca isquêmica, que é por falta de circulação no coração, ela pode ser curada, ela pode ser resolvida a partir do momento que a gente consegue abrir novamente a circulação do coração, que é justamente a minha especialidade, né? A cardiologia intervencionista, onde o paciente que apresenta alguma obstrução nas coronárias, que são as artérias do coração, isso é identificado através do cateterismo cardíaco, e nós, através da angioplastia, que é um procedimento de implante de stent, que o pessoal conhece por molinha, né? Podemos dilatar a circulação e fazer o seu coração respirar novamente, receber sangue e oxigênio novamente. E muitas vezes, quando a gente faz isso, o paciente recupera toda a função do coração e até pode ter a cura da insuficiência cardíaca, né? Claro que dependendo do tempo que o paciente infartado, por exemplo, leva para chegar ao hospital, o grau de comprometimento é maior e pode ser definitivo. Então, por isso que a gente fala sempre, essa campanha Coração Alerta da SBHC, que há muito tempo vem sendo falada, né? É principalmente para que o paciente que tenha sintomas procure a emergência rapidamente, para que a gente possa evitar a insuficiência cardíaca, que é a sequela principal do infarto. Também é importante que o paciente saiba que existem graus diferentes de insuficiência cardíaca. Ela pode ser leve, moderada ou grave. E cada um tem um tratamento e tem um acompanhamento que deverá ser feito. Muito bom. Muito boa a tua explicação, viu, doutora Giordana? Agradeço a tua presença virtual aqui no programa Vida em Foco. Um abraço para você, para a tua equipe, para todo mundo aí de Criciúma nos acompanhando pela 26.1 TV Evangelizar. Obrigada, viu, minha querida? Muito obrigada, Carol. As minhas avós assistem teu programa todos os dias. Opa, que legal. Um abração. Que legal, obrigada. A gente está disponível aí nas redes sociais do Coração Alerta, @Coracão Alerta, né? Sem cedilha e sem tio. E eu, pessoalmente, vocês podem me procurar em @Cardiomillennium Cardiologia. Muito bom. Muito obrigada, viu? Um abraço. Você fica com os contatos da doutora Giordana. E eu queria passar aqui um vídeo para você, mas não vai dar tempo. Mas eu vou te dizer o que é, porque você depois vai lá no YouTube da TV Evangelizar para você assistir, até que você aguente a sua ansiedade até o programa de amanhã, tá? Mas é porque no sábado, gente, nós inauguramos o caminho de Jesus das Santas Chagas, que é um caminho para fazer uma peregrinação rezando o terço de Jesus das Santas Chagas na cidade de São José dos Pinhais, aqui pertinho. A nossa equipe esteve lá, a nossa equipe cobriu com imagens, preparou uma coisa linda para você entender o que é que nós temos brotando aqui no coração, aqui perto da cidade sede da obra Evangelizar é Preciso. O material está para você lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, sobre o caminho de Jesus das Santas Chagas, que são 17 quilômetros na cidade de São José dos Pinhais. Amanhã eu converso com a produção para passar aqui no programa, tá? Mas olha, enquanto isso, eu te agradeço, tá? Tem um programa novo que nós estreamos hoje, às 1h10 da tarde, que é o programa A Vida Não Para. Então, se você não assistiu hoje, é um programa diário que está ao vivo também na programação e que você vai poder acompanhar a partir de agora, 1h10 da tarde, logo depois da Santa Missa. Certo? Então, nós temos um novo encontro amanhã, às 3h30 da tarde. Amanhã nós continuamos a série sobre a mentalidade saudável dos jovens, certo? Vamos chamar os pais para assistir? Porque você viu quanto é importante a presença dos pais e nós temos toda essa semana especial sobre saúde mental para os jovens. Eu quero que você aproveite ao máximo toda a especialidade que nós teremos aqui, já que você gosta tanto quando eu falo sobre saúde, não é isso? Então, eu espero você amanhã às 3h30 da tarde. Um beijo, tá? Fique com Deus e até amanhã.